Então vamos lá? Bom, estamos aqui num formato um pouco diferente. Estou hoje aqui com dois especialistas para a gente discutir a questão do Irã com Israel. O Ricardo trabalha aqui com a gente, né, já no mercado financeiro há alguns anos, tem também uma formação em jornalismo, pode ser útil no programa aqui hoje, né? Achei por bem trazer uma pessoa que vai ter um ponto de vista talvez menos parcial da coisa aí, né? Não que vai ser imparcial, porque aqui a gente defende a parcialidade, mas pelo menos você quer falar um pouquinho sobre a sua formação, Ricardo Elas? Muito bem, é jornalista, né? Estamos aí com a Alcena há 3 anos já na área de conteúdo, um pseudo-especialista. Pseudo-especialista, como todo jornalista, né? Você é especialista em qualquer coisa. Você vai ali, pesquisa 2, 3 frases e torna especialista em absoluto. Claro, entrevista 2 fontes, você pode comentar qualquer coisa, escrever um absurdo e dizer quem disse foi fulano, o maior especialista nesse assunto. Quando é com o sigilo da fonte, melhor ainda, né? Que delícia é o sigilo da fonte. Tem saudade de quando eu usava o sigilo da fonte. Eu fui diretor de um jornal, não sei se vocês sabem, eu posso contar sobre isso. E aqui ao nosso lado aí sim, né, uma pessoa realmente que entende desse tema, um conselheiro do BRICS agora, olha que maravilha aqui, ao meu lado, né, o Caju tem um portfólio muito grande, né, trabalha também na FIEG, Federação das Indústrias, faz o que na FIEG mesmo? Eu sou consultor em relações internacionais e comércio exterior. Exatamente, cuida aqui das nossas relações institucionais aqui na UVP, encontra com o embaixador de tudo quanto é lugar, toma cafezinho, já encontrou com a embaixada do Irã? Fui para lá mês passado, na realidade. Vocês conseguem ver que hoje a gente vai ter uma discussão aqui num alto nível. Eu acho que esses assuntos que são mais relevantes, né, é legal a gente ter a opinião de pessoas que entendem mais esse assunto, para não ficar essa opinião superficial na internet. A gente tem muita gente dando opinião acerca daquilo que não entende. Achei que seria bom a gente ter um ponto de vista um pouco mais especializado no tema. Daí eu vou fazer meus comentários normalmente aqui, mas o Caju ele tem uma opinião talvez mais fundamentada, e o Ricardo também vai fazer alguns comentários e algumas perguntas junto aqui comigo. Então vai ser basicamente isso, uma dinâmica mais em papo tranquilo mesmo. O Caju trabalha aqui com a gente, o Ricardo também. O Caju é professor também, mestrado, fique lá. Fui professor em Direito Internacional Público e Privado e também em Relações Internacionais. Eu acho que ele vai saber do que eu estou falando, né? Primeiro, você podia explicar pra gente, Carlos Stewart, né? O que está acontecendo lá no Irã, Israel? Da onde que vem esse conflito? Acho que isso vai ajudar as pessoas a entenderem. Porque, assim, pelas notícias, parece que a gente sempre vê aquele lugar ali como um lugar de potenciais conflitos. Eu vejo outra história alguma, né? A gente sabe que o lugar foi disputado por inúmeras religiões, por inúmeros povos ao longo da história, mas agora, especificamente, não no tempo específico, o que está acontecendo agora lá? O que acontece? A gente tem que fazer uma certa retrospectiva. A gente vive até hoje na sociedade de petróleo, hein? Desempenha até hoje, ainda que a gente esteja passando por uma transição energética, o petróleo ele é um dos ativos mais importantes no mundo. E a gente sabe que o petróleo não é simplesmente combustível, está em todo lugar, né? A petroquímica, tudo que é plástico, tudo que é fertilizante, tudo que é polímero de todas as naturezas aí. Então toda a indústria petroquímica é o que move, na realidade, nossa sociedade. Então, desde o início do século XX, a gente tem o petróleo como um dos principais matérias-primas geoestratégicas no mundo, né? Argumenta-se, por exemplo, que das razões que levou à derrota da Alemanha na guerra foi justamente porque eles perderam o acesso ao Oriente Médio, né? Na guerra no Oriente Médio, a gente vai ter que os alemães, né, perderam o controle da região e tiveram a partir daí, muita dificuldade de obter combustível, então, para sua Blitzkrieg, para seus tanques e para o seu arsenal militar. E o que fez também, né, alguns analistas argumentam, o impulso da Alemanha em tentar invadir a Rússia, porque justamente dava acesso ao petróleo do Cáucaso. Então, isso mostra que o petróleo não é uma coisa prosaica dentro da estratégica geopolítica. Pois bem, sobre o Oriente Médio, o que a gente pode dizer? Justamente que o Oriente Médio ele foi fatiado, né, entre principalmente a França e a Inglaterra, tiveram um mandato, então, já no século XX, e que acabaram repartindo, então, o que antes era o Império Otomano. Esses reinos, esses países árabes, eles foram construídos de uma maneira mais ou menos artificial. Pegamos, por exemplo, o caso do Iraque. O Iraque, ele era uma composição aí entre curdos, xiitas e sunitas numa mesma região. O que segurava o Iraque junto? Uma forte ditadura do Saddam Hussein. Muitos analistas estão fazendo uma comparação, por exemplo, entre esse conflito que está surgindo com o Irã e o que aconteceu no Iraque. De uma certa maneira, a gente pode fazer essa análise justamente pela determinação, então, principalmente de Israel
em conjunto, de maneira um pouco velada dos Estados Unidos, essa iniciativa de iniciar o conflito. Só que, no entanto, é muito importante a gente observar que se tratam de questões fundamentais diferentes. Porque, veja, se de um lado o Iraque era uma composição um pouco exótica aí, de povos, né, de sunitas e curdos e xiitas, quando a gente fala de Irã, a gente tem que ir muito antes. Primeiro que o Irã não é um país árabe, é um país persa. O Irã não fala árabe, eles falam farsi. E o Irã é uma das mais antigas civilizações do mundo, né? Dos persas. Quando a gente fala de persas, a gente está falando, por exemplo, dos 300 de Esparta lutando contra Xerxes. É essa civilização que, de maneira contínua, embora tenha incorporado o Islã, embora tenha incorporado o islamismo, ela continuou essa mesma raiz, esse mesmo povo extremamente cioso de sua origem e que tem uma história de milênios. Então, aqui a gente está entrando numa outra dinâmica, né? Assim como a gente tem a civilização persa, milenar, a gente tem os indianos, a gente tem os chineses, enfim. Então, se trata de uma civilização, o que leva um pouco por terra a ideia, né, de que você, através desse conflito, através dessa pressão militar, você vai acabar derrubando o regime. Pretensamente, essa seria uma das objetivos dessa ação militar de Israel. No entanto, a gente vê que numa situação como essa, que você tem um povo coeso, um ataque, ele quase sempre ele leva a uma consolidação daquele que está na defesa. Uma consolidação. Agora, a gente tinha um ponto curioso, é o seguinte, a gente tinha uma reunião marcada para o dia 15, que seria lá entre Estados Unidos e Irã, para chegar num acordo nuclear finalmente, e depois de tantos e tantos anos de tratativas e de tantas vezes que eles postergaram isso. Veio Israel, e que já está com uma guerra, né, lá na faixa de Gaza contra o Hamas, e explode essa nova guerra por iniciativa própria, tendo Estados Unidos por aliado, faltando 4 dias para esse acordo nuclear, e o que a gente viu nas manchetes foi exatamente essa questão nuclear sendo colocada como também uma motivação. Como é que você vê? Você acha que teve realmente uma ligação entre essas duas coisas? Com certeza. Então, vamos lá. O que acontece? Os analistas estão divididos em duas hipóteses. A primeira hipótese, e que eu acho menos provável, os Estados Unidos ter sido surpreendido com um ataque ao Irã. É muito improvável, porque o Irã, embora seja a maior potência militar da região, não seria capaz de manter essa ação militar sozinho durante muito tempo e, sobretudo, alcançando os objetivos que alegadamente eles têm, que é a destruição da capacidade nuclear do Irã. Porque, veja, a capacidade nuclear do Irã, embora eles tenham algumas unidades superficiais, essas foram avariadas, grande produção, a grande concentração das centrífugas, capazes de enriquecer o urânio, elas estão em montanhas, em lugares de grande profundidade. Essas não foram afetadas e não serão afetadas pelos artefatos que Israel possui. Só, possivelmente, artefatos que os Estados Unidos possuem, que são capazes, então, aquelas bombas de perfurar os bunkers, né? Que seriam capazes, em tese, de alcançar. Então, é difícil você imaginar que Israel trataria disso tudo sozinho. A segunda hipótese seria que, na realidade, que pode ter acontecido, e é lógico, é impossível a gente saber isso agora, a gente só vai saber daqui a anos, quando a gente estiver analisando os fatos em retrospectiva histórica, é que as reuniões que estavam sendo travadas com os Estados Unidos meio que serviram de distração até que Israel pudesse então avançar com essa operação. Lembrando o seguinte, a atuação de Israel na região desde de outubro do ano passado, quando a gente teve o ataque do Hamas, ela não tem sido isolada. Por quê? Então, vamos lá. Na realidade, Israel e o Irã estão vivendo um conflito há mais de 20 anos. Foi um conflito que até agora não foi direto. Não foi direto. Foi um conflito através dos chamados proxies, ou seja, daqueles grupos, então, que o Irã acabava armando, treinando, orientando e dando suporte, o suporte de inteligência, suporte estratégico, que eram o Hamas, o Hezbollah, os Houthis e também os insurgentes xiitas que estão ainda, que tem grupos ainda organizados dentro do Iraque. A gente não pode deixar de esquecer que, de deixar de lembrar que quando você teve o desmantelamento do regime de Saddam Hussein,
o Iraque, ele é um país de maioria xiita. Ele era antes controlado pelo Saddam Hussein, que era sunita. Mas essa região, na prática, ela nunca tem um controle de fato, né? Quando a gente olha ali a quantidade de povos diferentes dentro daquele lugar e que vai ter como se fossem os prefeitos das regiões ali, eles têm muito mais poder do que a unidade como um todo, né? Então, essa região, ela tem um pouco mais de tudo, as pessoas não conseguem entender isso, mas o terreno, ele é tão complexo de viver ali dentro e até de possibilitar a invasão, que dependendo do lugar onde você tá, o que as pessoas não entendem, mas gasta tanto dinheiro e não tem controle da região, porque dependendo do lugar onde você tá, você tem uma via de acesso, então você bloqueou aquilo ali, o exército que tiver lá no meio, ele fica sem mantimento, ele fica sem nada, então na prática, todo esse custo militar, né, que o mundo acaba vendo e existir naquela região, ele nunca vai ter resultado qualquer coisa de positiva não vai sair disso, porque você não tem como controlar essa região independente de quanto dinheiro você gasta. Os Estados Unidos é vítima, né, dessa tentativa, dessa megalomania há alguns anos, né? A gente pode dizer que desde quando que os Estados Unidos tentam ter algum tipo de interferência ali, tentou, mas os ingleses se fuderam, os Estados Unidos se fuderam, qualquer pessoa que entrar vai se ferrar. Os americanos consolidaram seu domínio no final da Segunda Guerra Mundial. E é um domínio parcial. Mesmo quando você fala assim, a região tal está dominada. Quando diz isso, você tem 2 veias, 3 veias ali que você está controlando a capacidade de chegar a alguma coisa ali, e que na verdade a população civil é que vai ter um sofrimento maior, porque quem está preparado para a guerra se tocou. Então é simplesmente assim. Cara, isso aí é um ponto que pra mim, eu sinceramente, eu nunca vou conseguir compreender a lógica de tentar a mesma receita, acho que também não para sei lá quantos anos, né? Gente, eu tô falando, não é dos Estados Unidos que vem isso, assim, a gente tem uma tentativa gigantesca de lugares que dominaram aquela região por um período de tempo, depois devolve e fala, chega disso aqui que eu não tenho dinheiro para manter esse domínio nessa região, né? Porque vai voltando os povos. Exatamente. Então, a tentativa mais ostensiva dos norte-americanos de interferir na região, a gente pode dizer com uma certa segurança que todas fracassaram, né? A intervenção no Iraque não gerou democracia, como eles pretendiam, não gerou uma situação mais positiva para os iraquianos, e muito ao contrário, ela desmantelou um Estado que era razoavelmente funcional, era uma ditadura, mas era um Estado razoavelmente funcional, mas agora se desfacelou em áreas dominadas, por exemplo, por milícias, enfim, completamente incontrolável, um foco de violência. O Estado Islâmico, por exemplo, ele eclodiu a partir da invasão do Iraque, né? Exatamente. Até só a gente tinha Al-Qaeda, mas a gente mal ouvia falar de Estado Islâmico. Exatamente, que se fomentou o surgimento do Estado Islâmico, que durante um certo tempo se tornou um califado ali, controlando muitos territórios, inclusive a produção de petróleo. Com relação à ocupação, a gente vai observar que ela é extremamente instável e depende muito da geopolítica local. Quem são os 3 principais atores que a gente tem que ficar sempre observando na região? E a gente não pode esquecer que essa é intrinsecamente não só um conflito geopolítico, mas também conflito religioso. Mas religioso num nível que talvez nem sempre a gente se recorde. Porque, veja, os 3 grandes centros de poder da região Israel, o Irã e a Arábia Saudita. A gente pensa, a Arábia Saudita sendo islâmico e o Irã sendo islâmico se associariam. Muito pelo contrário, disputam o controle da região justamente porque a Arábia Saudita é, de fato, um dos líderes, dessa vez sim, árabes e muçulmanos, sunitas. E por outro lado você tem a rixa já multissecular do Irã, que é um país xiita. Os xiitas ou os sunitas? Quem é que é a família? Os sunitas, eles defendiam que na realidade o profeta, porque o profeta ele era um líder religioso, militar e político. Então a herança do profeta na realidade deveria ser feito dentro de um conselho. E esse conselho teria escolhido o seu sucessor, e nesse caso são os sunitas. Os xiitas, por outro lado, achavam que deveria ser da família do profeta. Do profeta, e não uma pessoa, não um conselho, né? A partir daí se dividiram em 2 membros diferentes. Exatamente. É engraçado, são cismas, né? A igreja católica tem a igreja ortodoxa, é cismas. Então, em algum momento ali, as pessoas não conseguem concordar a partir de um grande evento e se dividem, né? E daí virou esse... O problema disso é que você está falando de pessoas que se dividem, só que eles se tornam extremamente extremistas e armados, né? Eu acho que esse é o grande porém. No geral, a maioria dos povos ali
não são radicais, não. É porque você tem um grupo de controle que normalmente está no poder, e daí, como é um líder não só religioso, como é político, se fosse do lado da religião, acaba que não desenvolve para o caminho das armas, etc. Mas a partir do momento que você tem um líder político, né, a maioria das nações, elas utilizam a força armada. É porque a gente sempre tenta enxergar a perspectiva da região ali a partir de uma lente ocidental, né? Como o Ocidente separou, mala, não digo que separou a religião da política, em dado momento, né, separou ali já há talvez mais tempo, a gente não tem a Igreja Católica Ortodoxa controlando um exército, a Igreja Católica Apostólica Romana controlando outro exército. Nesse cenário, como não existiu essa separação lá atrás, a Igreja ainda tem o poder militar, né, aí todo conflito ele é armado, mas ele é armado porque ele é um conflito de Estado, ele não é um conflito de igreja. A gente já afeta, a gente já anexa a imagem do terrorista, né, a Maomé. Não, doidura. Só que não. São pequenos grupos extremistas. Não, mas muito pouco. Mas é muito pouco só aí. Isso é a mesma coisa que você chamar a Alemanha de um país belicoso. Ah, a população alemã é belicosa, ou a população russa é belicosa, ou a população norte-americana é belicosa. Não necessariamente. Existe um grupo de controle que controla o exército ali, e os Estados Unidos estão envolvidos em mais guerras, talvez, ali, e o Ocidente também, a Alemanha talvez tenha se envolvido em mais guerras nos últimos anos do que esses povos necessariamente. Só que, como essa divisão, né, foi feita há mais tempo, a gente não associa com a igreja, a gente não fala, poxa, a igreja universal e a igreja católica estão num conflito. Não existe isso, eles estão num conflito, só que eles não têm mais armas. Se a gente fosse colocar em perspectiva, seria como se a gente tivesse diversas seitas, como de fato a gente tem, né, mas como se fossem diversas seitas dentro do próprio cristianismo. Então, se tem, é como se tivesse um grupo muito radical da Assembleia de Deus, que ele tivesse armado, e ele fosse enfrentar um outro grupo da Universal. Só que aí você tem outros milhões de simplesmente cristãos, ou de pessoas que seguem a religião evangélica, que não quer nada de guerra, não quer nada disso, nem concorda. Mas uma coisa interessante a gente observar nesse sentido é que tanto os países sunitas, aí você pega a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, enfim, o Irã, que é um país xiita, o sistema legal, ele acolhe o Alcorão como uma fonte do direito. É como lei. Exato. Por isso não teve essa separação. Exatamente. Anterior, né? Eu acho que para nós isso é exótico, mas a lei, o Alcorão, ele pode ser inclusive invocado em tribunais e tal, a favor ou contra os indivíduos, porque ele é considerado a lei. Então isso são coisas que têm uma importância, porque a gente vai ver então que a religião ela está implantada no coração da estrutura estatal. Exatamente. Mas sabe porque a gente diz que isso é exótico, mas tem eu tava esses dias brincando com um amigo meu que ele é mais religioso, ele tava falando que ele acredita que deveria ter talvez uma maior influência da igreja no Estado, né? Ele acha que a gente... É uma discussão crua, mas ele acha que a gente diminuiu a moralidade do Estado a partir do momento que a gente afastou a religião dele, né? E aí tem diversos argumentos que vão ir nesse sentido, mas eu mostrei para ele, por exemplo, peguei a Constituição brasileira, e daí perguntei qual o grau de influência, por exemplo, se você pegar a Bíblia e a Constituição brasileira, ou a Constituição francesa, etc., qual o grau de influência que a Bíblia tem dentro desse negócio, você vai perceber ali que quase tudo que a gente chama de lei, na verdade, né, são de base cristã. Então você vai ter não roubar, não matar, etc. A maioria. E as leis, algumas se separaram tão recentemente que você ainda tinha crime de honra, né, no Código Penal brasileiro até pouco tempo atrás. Então se alguém era traído e matar alguém, você podia. E a sociedade, no fim das contas, ela é isso, né? A gente junta todo mundo. O que a gente acredita? Todo mundo acredita nisso aqui. Essa inclusive, é uma das bases de quem se considera de fato um conservadorismo e sabe o que está falando, né? A gente só não existe essa separação. Nós somos tudo isso aqui, então vamos juntar tudo que a gente acredita e vamos falar, a partir de hoje, vamos seguir o que está escrito aqui, porque é o que de fato a gente acredita, né? Então é só uma cultura diferente, que parece muito bizarro, exótico, mas eles olham pra gente aquele negócio. Quem tá errado? Quem tem o olho aberto, quem tem o olho fechado? Depende de que lado você tá. Mas isso tudo, eu acho que existe... Eu gosto quando a gente compreende, né, a região como um todo, não gosto quando a gente utiliza da nossa visão para poder colocar o que tá certo ou o que tá errado dentro disso. Acho que esse é um caminho que não é legal, porque não te ajuda a compreender. Na internet, por exemplo, tem sempre um resumo, como se as pessoas fossem especialistas no Brasil em toda essa questão, que a gente percebe que ela é muito mais complexa quando a gente vai conversando, né? A origem desse conflito, a origem daquele conflito. E aí,
a gente tem então, acho que a criação do Estado de Israel, que eu acho que ela vai ter a ver um pouco com essa discussão. Então eu não sei se você quer entrar nessa explicação do porquê que Israel existe como país, acho que esse é um ponto, e como que ele foi feito, né? E aqui, gente, é importante que vocês mantenham a cabeça um pouco aberta, né? Porque eu tenho meu viés, você sabe muito bem, né? Normalmente a minha posição ela fica bem clara, mas eu estou tentando aqui enxergar, acho que do ponto de vista geral, se a gente não conseguir colocar o chinelo do outro, né, para poder observar o que está acontecendo, não tem motivo para guerra nenhum. Se você olhar de um ponto de vista que alguém está certo sempre, daí não tem motivo para guerra, ninguém discute. Né? Se tem alguém que é a verdade absoluta, se for colocar a verdade absoluta, por exemplo, eu acho que tá todo mundo errado naquela região. Vamos colocar 2 igrejas católicas, ela acabou, mas não é essa a discussão realista acerca da vida, né? Não dá para a gente fazer isso. Então, vamos tentar compreender. Exatamente. A criação do Estado de Israel, né? Vejo que a gente está então num período aqui do final da Segunda Guerra Mundial. O Estado de Israel foi criado em 47. Qual que foi a percepção do mundo árabe? Embora tenha tido essa origem, então, sionista, que foi inclusive claramente apoiado pelo Barão Rothschild, ele próprio, com fundos próprios, começou a adquirir terrenos e incentivar, já no final do século XIX e no século XX, a migração de judeus para ocupar essa ilha da Palestina, a família Rothschild, sim, né? E isso foi encampado não digo encampado, mas o Império Britânico, que tinha o protetorado sobre a região na época, ele fez olhos grossos, fez vista grossa com relação a essa migração que já iniciava, o que já perturbava, de uma certa maneira, a relação populacional existente dentro da região. Pois bem, no final da Segunda Guerra Mundial ficou evidente, né, a necessidade, então, da criação de um Estado judaico, a migração de judeus perseguidos, né, pelo Holocausto, deslocados durante a Segunda Guerra Mundial, foi muito mais intensa em direção à região da Palestina, ocupando cada vez mais aqueles espaços. Quando foi da concepção, da construção do Estado de Israel, a gente tem, de um lado, uma visão bastante sionista, originária, e você tem os primeiros pioneiros, né, Golda Meir e outros líderes, que acabaram encampando, então, a formação mesmo do Estado de Israel, que tinha uma visão que eram judeus europeus, muitos de origem de regiões da Rússia, né, e acabaram criando o Estado de Israel com uma visão um pouco socialista. Daí, por exemplo, a origem de kibbutz, em uma sociedade mais cooperativa, que foi esse início. Então, você tem uma construção do Estado de Israel que ele vai ter várias, embora sejam todos judeus, você vai ter várias vertentes dentro dessa construção do Estado. Pois bem, ocorre que na região você via com muito maus olhos, então, a constituição desse Estado de Israel. Por quê? Porque era visto pelos árabes como um enclave europeu, um enclave ocidental numa região eminentemente árabe. Então foi assim, a reação inicial dos estados árabes, que já eram tradicionalmente regiões produtoras de petróleo, foi a rejeição absoluta, a negação absoluta da criação do Estado de Israel. Lembrando que, nesse sentido, a gente pode inclusive ver uma certa relação, por exemplo, com a Rússia em relação ao Estado de Israel. Por quê? Porque a Rússia, na época da União Soviética, foi das poucas vezes que a Rússia votou alinhado com os Estados Unidos na sessão histórica e liderada pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, que foi a criação então do Estado de Israel, em que a Rússia votou a favor. E desde então, a gente pode observar, por exemplo, que a Rússia nunca se distanciou, nunca teve uma relação de antagonismo muito claro com Israel, e muito pelo contrário, muitas vezes até cooperando com o Estado de Israel, e havendo até hoje um respeito mútuo. Então, alguns estão falando, por exemplo, a Rússia pode ser um potencial interlocutor, e é verdade, porque a Rússia ela tem uma interlocução, de fato, já histórica, já com o Estado de Israel. Um ponto que eu sempre acho interessante, que até quem fala muito sobre isso é o Nassim Taleb, porque ele é um libanês, né, que acabou fugindo da guerra, foi parar nos Estados Unidos, e eu gosto muito da ideia que ele fala sobre a gente não saber das coisas. Você falou isso aí no início. Por que a guerra está acontecendo? A gente não sabe, né? E muitos especialistas vão fingir que sabem, porque tem muitas... existem tantas variantes num cenário desse, que depois os livros de história vão tentar juntar lá e para querer
explicar tudo, né? Porque a gente sempre consegue explicar os eventos depois que eles A gente precisa esperar que alguém ganhe pra gente escrever o que o vencedor diz que é a verdade. aí vira a verdade e depois a gente ainda pode editar a verdade, né, Raul? Não, aí depois que o outro se mudar a vitória, a gente muda o atual dono da verdade. Mas uma coisa que o Taleb fala é que, na verdade, o cisne negro daquela região não deveria ser nem as guerras, deveria ser o não guerra. Porque você está num ambiente muito pequeno, o Oriente Médio é extremamente pequeno, territorialmente falando, com um monte de etnias diferentes, né? E de crenças muito fortes e de resquício de guerra. E essa região conviveu em paz durante décadas, quase que como um milagre, né? E o que a gente está tendo, né, nessas últimas décadas agora, principalmente dos últimos 20 anos para cá, é, na verdade, o que já deveria ter acontecido há muito tempo, se a gente pensar só em natureza humana. Em conflito, porque a gente vai entrar em conflito com aquilo que é diferente. Né? Não só, as pessoas menosprezam também a importância histórica daquela região, porque você está falando dos povos que, poxa, é de onde saiu a maior parte de tudo que a gente considera relevante para a humanidade. Então, é muito engraçado que eu acho muito interessante como a história recente, assim, criou na cabeça das pessoas uma seletividade completa, né? As pessoas esquecem de onde surgiu a escrita, de onde surgiu a matemática, de onde surgiram os números, de onde surgiu tudo quanto é coisa quando vão se referir a esses povos. Eu tava vendo ontem, até num jornal famoso, não quero falar o nome aqui porque não tenho incômodo com o jornalismo de TV específico, mas um cara disse uma barbaridade. Ele falou assim, é interessante como nunca sai nada de bom desse lugar. Aí cara, eu fiquei pensando assim, nossa, uma pessoa tão sem noção da história, né? Não frequentou a quarta série, parece que não chegou a desenvolver um teorema de nada, um negócio, não chegou na matemática e falou, poxa, o que é isso? Ele viu isso, já tá influenciado, ter escrito no seu. Então, mas não é uma loucura, porque assim, as pessoas simplesmente, hoje em dia, resumiram o Oriente Médio e falaram assim, aquele pessoal da guerra, né? E é uma loucura. Chamar isso dessa forma, é um desserviço completo que fazem, porque isso não ajuda em nada. Simplificar a discussão desse jeito, ou transformar aquilo numa espécie de vilania mundial, né? E fla-flu, né? É dicotomia, um lado certo e outro errado. Não, a pessoa pergunta eu vi ontem um cara falando, você percebe quem tá certo ou errado na discussão a partir das bandeirinhas do Twitter de quem é de esquerda. Eu falei, caralho, cara. Assim, mas é isso, é um resumo tão grotesco de tudo quanto é coisa que virou, né? Porque assim, a gente vai definir agora a ótica sobre um conflito internacional, sobre um conflito problemático que dura antes da existência da esquerda e da direita, como você chama, numa discussão de esquerda e direita não mundial. A gente vai resumir isso com uma discussão de esquerda e direita entre o Bolsonaro e o Lula. Quem o Lula defender, tá errado. O Bolsonaro disser que tá certo, ou vice-versa. Se o Bolsonaro disse que Israel tá correto, é porque deve estar errado. E o brasileiro, então, ele define, né, um conflito que existe antes, eu vou deixar bem claro, existe o conflito antes da esquerda, da ideia de esquerda e direita do parlamento francês, tá? Existe antes. Esse conflito, ele é mais antigo que o conceito de esquerda e direita que tem na sua cabeça, e aí as pessoas estão resumindo esse conflito a partir disso aí, né? Mas só uma questão que eu até queria te perguntar, Caju, se dentro desse contexto que a gente está falando, então você está numa região que é extremamente multipolarizada e desempolarizada, e se você olhar o território de Israel é muito pequeno, né? A faixa de Gaza é ridiculamente pequena, é literalmente uma faixinha, sabe, do mapa. A minha pergunta é direta, Israel está vivo até hoje, ele foi explodido, que ele está lá, ele está cercado de inimigo para tudo quanto é lado, um território extremamente pequeno. Ele não foi explodido ainda no céu do mapa por causa dos Estados Unidos? Com certeza. Sim, com certeza. E eu digo pelo seguinte, porque se não pelos Estados Unidos, mas pela capacidade dos israelenses de articular o seu Estado de uma maneira extremamente estratégica, militarizada e, claro, com o apoio da maior potência militar do mundo. O exército mais moderno que existe hoje no Oriente Médio, sem dúvida nenhuma, é de Israel. E quem que abastece o Israel com seus equipamentos, com suas peças de guerra, enfim, com a sua aeronáutica, etc. São peças que vêm da indústria bélica dos Estados Unidos e algumas, diria até boa parte delas, exclusivamente fornecidas somente para Israel. Tem algumas peças militares, por exemplo, que os norte-americanos não comercializam a não ser para os seus parceiros mais próximos, e o caso
de Israel é até emblemático. Os árabes costumam chamar Israel como o porta-aviões norte-americano. Tamanha é essa relação, então, militar entre os Estados Unidos e Israel, e o que também leva a gente questionar essa suposta surpresa do governo norte-americano com o ataque que foi promovido. Tinha acontecido um ataque em abril também do Irã ali, né? Um ataque de drones, etc. Você acha que aquilo era sério? Eles estavam realmente atacando ali ou era mais para mandar um recado? Assim? Veja bem, a gente tem vários aspectos dessa guerra que a gente tem que analisar. Então, primeiro, a questão geopolítica regional. Então, a relação do Irã, de Israel e os vizinhos árabes e toda a questão relacionada com petróleo, ou seja, a geopolítica global e a regional influindo nisso. Outra questão é a política interna, tanto do Irã quanto a política interna de Israel. O momento que foi escolhido, por exemplo, para realizar o ataque foi um momento político muito particular na carreira pessoal do Netanyahu e no momento político do equilíbrio de forças dentro do parlamento israelense. Alguns dias antes, ou tinha sido feita uma votação no parlamento israelense, no qual o governo perdeu por um voto. O que significa isso? De quem que era esse um voto e por que a gente chegou nesse limite assim tão próximo? Foi um recado dos seus aliados, os judeus mais ortodoxos, mais extremistas, dizendo: o governo está por um voto. E se você não compor com a nossa agenda, o governo cai. E qual que é essa agenda? Essa agenda é justamente naquela linha de pensamento dos mais extremistas da sociedade israelense, que vê o Irã como uma ameaça existencial, e que era o momento de você promover esse ataque por uma questão de enfraquecimento de todas as alianças que o Irã tinha em sua volta, por um momento de que os Estados Unidos supostamente estava próximo a fazer um acordo com o Irã, porque imaginem bem, se os Estados Unidos fizessem um acordo com o Irã, já não tinha legitimidade, um acordo nuclear com o Irã, já não tinha legitimidade para atacar o Irã no dia seguinte. Então tinha que ser feito antes. E o acordo estava sendo feito, pronto, né, a negociação previa o final do acordo para esse fim de semana. Ou seja, curiosamente, vem o Trump e fala, um dia antes do primeiro ataque a Teherã, vem o Trump e fala: olha, não estou muito confiante que esse acordo vai acontecer. Olha só, e alguns dias antes, os Estados Unidos já tinham pedido para esvaziar suas embaixadas, olha só. Mas não é também um pouco assim, eu fico me perguntando, né? Um pouco de hipocrisia das pessoas de modo geral, de criticar Israel também, somente, porque vários lugares também criticaram, quando a gente sabe publicamente que o Irã financia, né, grupos como o Hamas, o Hezbollah, que acaba que, poxa, estão realmente atentando ali contra a estabilidade da região. Não é como se o Irã também não estivesse fazendo nada, tranquilo, né, descansando debaixo da folha de bananeira. Tem uma certa tentativa frequente, ele financia esses grupos que a finalidade geral desses grupos é atingir Israel de alguma maneira. Né? Então, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: em geopolítica não tem bonzinho, não tem quem tá certo ou quem tá errado. Existe os interesses dos estados que se alinham ou desalinham, gerando alianças ou inimizades. Então, você tem a oportunidade, você vai ver, de Israel, que vai desmantelando. Você pode ver que desde de outubro do ano passado, ele vai atacando sucessivamente todos esses proxies, derrubando, ajudando, né, a derrubar o governo do Bashar al-Assad na Síria, que era talvez o lugar mais resistente, e agora, justamente, essa ala mais extremista da sociedade judaica fala assim: agora é a hora de você matar o que eles chamam a cabeça do povo, porque os tentáculos já tinham sido eliminados. Mas vamos lá, esse é um ponto importante, porque você colocou isso aí como sendo assim, vamos aproveitar esse momento, né? Essa oportunidade para a gente atacar aquilo que a gente acredita que é o mal pela raiz, porque é o mal pelo simples existir. Essa mesma lógica foi adotada contra o Hamas na faixa de Gaza, porque depois daquele ataque surpresa lá, que matou 1.000 e alguma coisa, né, em Israel, e levaram, enfim, reféns e tudo mais, foi a ótima oportunidade para falar: agora a gente vai destruir o Hamas na faixa de Gaza. Essa era a ideia. Não era contra a Palestina necessariamente, mas temos a oportunidade de destruir o Hamas na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, vamos lembrar, está dentro do território israelense, é uma pequena faixa, literalmente 30 quilômetros, 40 quilômetros. Não conseguiram até hoje.
Daí, seria razoável perguntar, por que se eles não conseguiram destruir o Hamas como eles queriam, em 2 anos, talvez? Eu não sei quanto tempo tem essa guerra na faixa de Gaza. 1 ano e meio, não sei. Mais de 1 ano eu sei que tem. Não conseguiram destruir o Hamas. Eles vão conseguir destruir Teherã, que tá lá do outro lado, sabe? Não seria... Será que faz sentido esse argumento? Que parece que eles estariam comprando uma guerra que eles de fato não conseguem consumar. Né? Isso faz sentido? Esse é exatamente o argumento, né? O argumento é exatamente esse, que você não consegue. Você pode até diminuir os efetivos, você pode até decapitar as lideranças, você pode... Ocorre que... Qual que é a raiz do conflito? Bom, do lado da Palestina é a própria existência de um território palestino. Concepção de haver ou não 2 estados. O Estado da Palestina e, aliás, quando foi aprovada a existência do Estado de Israel, originariamente a ideia era a criação de 2 estados, mas que foi combatida originariamente pelos árabes. E como os israelenses saíram vitoriosos, essa ideia de 2 estados nunca se consolidou. Então, a questão é o seguinte, é possível você matar a razão de existir do movimento? Isso não. Enquanto você tiver palestinos, enquanto você tiver essa situação sem uma definição clara, e esse é o argumento, então, pela criação dos 2 estados, você sempre vai ter, então, pessoas dispostas a defender essa ideia. Você falou sobre a questão de Gaza. O que ela é diferente? Seria uma guerra que você não consegue vencer, ainda mais nesse momento, sem um apoio explícito dos Estados Unidos. Mas aí eu acho que vocês não estão indo pro caminho talvez mais correto, assim, porque na prática esse conflito existe, aí ele sempre existiu. A pergunta que fica esse conflito teria a dimensão que tem se o Irã não tivesse corajoso, porque a Rússia e a China estão encorajando e o Israel não tivesse sido encorajado pelos Estados Unidos? Então a pergunta mais séria não é uma guerra por encomenda que na verdade não pertence nem a Israel e nem ao Irã em si? Não. Eles não só estão sendo armados por potências mais inteligentes? Esse é um ponto interessante a gente abordar, porque veja bem, sobre as alianças. De um lado, você tem os Estados Unidos apoiando, evidentemente, Israel. Israel começou os ataques ao Irã e, de uma certa maneira, isso serve aos propósitos de Washington, que desde sempre já vinha tentando, então, maneiras de você lidar com essa ameaça do Irã. Certo? De bomba atômica. Ontem, por exemplo, um líder europeu, um líder alemão, virou e falou, olha, infelizmente, a gente tem que admitir que o Israel simplesmente está fazendo o trabalho sujo que a gente não queria fazer. Ou seja, do lado europeu, você também tem um apoio à iniciativa de Israel. O Emmanuel Macron mesmo falou que contra o Irã, embora a França não apoie as ações de Israel na faixa de Gaza, e aí a gente pode entrar numa questão ética bastante profunda, com relação ao Irã, a França ela é positivamente a favor e apoiaria então Israel contra o Irã. Agora, do outro lado, você tem de fato um apoio da China e da Rússia? Aí eu questiono. E muitos analistas... Eu acho que é um apoio. Existe assim, olha, aquilo vai contra os interesses dos Estados Unidos, né? Então o Irã está indo contra os interesses dos Estados Unidos e, portanto, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se não existe um apoio, existe pelo menos uma não repreensão que nessa situação específica é um apoio. Se você tô vendo você fazer uma coisa e não tô dizendo nada na minha condição de potência, é um apoio. Inclusive, tanto a China quanto a Rússia se ofereceram para ser interlocutores para chegar a um acordo de paz. Com relação à China em particular, vamos analisar aqui tanto a China nos Estados Unidos. Mais cedo a gente estava conversando, você até tinha suscitado a questão do Estreito de Hormuz, que é por onde passa, digamos, 30% da produção de petróleo do mundo hoje. Ali é 30% de todo o petróleo produzido na região, né? E só pelo estreito a gente está falando de 20%. Exatamente. 20%. Para quem a gente vai colocar na tela aí, mas o estreito é um negócio pequenininho. Isso é isso. É um estreito, literalmente estreito, e todos os países estão ali em volta, né? Você tem ali, de um lado, você tem o Irã, aí você tem o Iraque, e aí você tem Kuwait, e aí você tem a Arábia Saudita do outro lado de cá, sim, né? E o Irã ameaçando fechar o estreito. Veja bem, em geopolítica não existem coincidências. Por isso que é tão fascinante e tão difícil. A gente tem que juntar os pedacinhos das coisas.
quando você vê os ataques, qual foi a primeira reação dos norte-americanos? Independente do que eles tivessem feito, assim, quarto fechado junto com os israelenses, foi negar. Não tem participação dos Estados Unidos, a Irã não ataque, né, as posições americanas, porque, enfim, senão a gente entra na guerra. Beleza. Então você tem a produção, uma produção considerável do petróleo da Arábia Saudita que escoa por aí. Você tem a produção também do Irã que escoa por ali, dos outros principados árabes que também escoam por ali. Agora eu pergunto para você, qual que é o maior destino desse petróleo? China, 15%. De um lado, os Estados Unidos viraram para os israelenses e falaram, olha, não mexe com a produção de petróleo ou com o caminho do petróleo, porque o preço a gente não é capaz. Porque, veja, os Estados Unidos estão vivendo um momento grave de inflacionário, de as medidas tarifárias, etc, etc. Seria mais um elemento da recessão norte-americana. Então, certamente, esse foi um recado dado para Washington. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso também, que a gente até traz um pouco aqui para os investimentos. Tá? Exatamente. E aí, do outro lado, você vê a China. A China, com certeza, com a ótima interlocução que eles têm, até porque o Irã e a China fazem parte do BRICS, eles devem ter mandado o seguinte recado para Teherã. Olha, não vai fechar esse estreito, porque a gente já está numa guerra tarifária, a gente já está numa situação de possível recessão global, e não vai fechar essa via, porque a maior parte desse petróleo não vai para os Estados Unidos, vai para mim. Então, isso se tornou claro no sentido de que você vê, apesar de Israel ter atacado refinarias, atacou refinarias de petróleo no Irã. Mas quais refinarias eram essas? Eram aquelas destinadas ao mercado interno. Eles poderiam ter atacado aquelas refinarias que estavam mais ao sul, mais perto do Estreito de Hormuz, e essas são destinadas aqui à exportação. Curiosamente, não teve bomba não. Então, gente, não tem coincidências. É por isso que eu falo, no fim das contas, eu acho que a maior parte desses conflitos, né, são conflitos por correspondência. Quando você vai olhar, não tem muito... Existe a animosidade na região, mas ela acaba sendo incentivada. Né? Eu tô dizendo que por um ou por outro, nem acho que nossa, o fulano e tal é todo bonzinho. E o problema é que as pessoas que sofrem realmente com esses conflitos, dos dois lados aí que sofrem ali, não são os responsáveis pela caneta, né? A única parte que me entristece é isso. Se fosse a família deles, eu nem sei se eu ficaria triste. Fosse eles ali, né? Ou quem assina, quem toma as decisões ali, eles não são afetados nunca. O cara tira a família do país, gente. Antes de iniciar o conflito, tira a família do país, isola, leva para outro lugar e tal. E aí se inicia esses conflitos. Então, assim, é extremamente triste a situação que a gente vê, assim. Dá pra... E é engraçado, Raul, como que as coisas vão se conectando, né? Você fez um vídeo no início da semana falando sobre se isso tinha o potencial de escalar para a Terceira Guerra Mundial. Inclusive, vamos até colocar o cardzinho aqui nesse vídeo. O que acontece? Por isso que eu falo da imprevisibilidade das coisas, né? Porque são tantas e tantas coisas envolvidas no conflito como esse que a gente olha a manchete e você fala, não queria desenvolvimento de programa nuclear iraniano. Então era isso. E o Irã, qual que é o interesse? Eu quero proteger o meu território. Aí manda bomba lá para Israel e a gente, uma leitura extremamente rasa, a gente vê isso. Só que são tantas coisas que se interligam, e quando você fala 15% do petróleo da China sai do Irã. Ele não sei o percentual ali da região inteira, mas, sei lá, talvez mais de 50%, até pela proximidade geográfica e tudo. E aí a China está em conflito com Taiwan, ou está no iminente conflito, né? Está ameaçando uma guerra de fato com Taiwan, que os Estados Unidos têm um profundo interesse por conta da questão dos semicondutores, né? Dos chips que a gente usa em celular e computadores e tudo mais. Que é, inclusive, talvez o estopim de uma nova guerra, a gente está vendo isso na questão das tarifas e tal, na guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Então aí você tem a China interessada, os Estados Unidos interessado, que também estamos falando de cenário inflacionário, tivemos nessa semana a decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, e os Estados Unidos extremamente preocupados porque tá uma queda de braço lá para ver se consegue baixar o juro, né? Porque o cenário inflacionário por conta das tarifas ainda está muito incerto, e o Fed falou, não vou fazer nada antes de eu ter uma certeza de que decisão tomar. E aí você tem todos esses fatores que eles, quando converge tudo isso, você simplesmente não sabe o que pode acontecer, né? Então é aquela coisa, é extremamente imprevisível o cenário desse. E você tem um benefício também para fazer testes específicos, porque se Israel
né, consegue ir bem balisticamente mesmo num conflito, significa ali que aqueles equipamentos norte-americanos estão habilitados, né? Então você tem uma queima de fogos, né? Tem um cara que conversa sobre geopolítica mundial, que ele fala que todo país que é nação soberana e que tem interesse em fazer demonstrações de armamento, ele faz queima de fogos, né, para mostrar o tanto de pólvora que você tem dentro da capacidade de produzir, simplesmente para fazer ano novo, né? Você vê lá a queima de fogos do ano novo chinês, a queima de fogos até do Brasil, na Índia da América do Sul e tal. Ele faz toda uma relação com isso, é brincadeira, lógico, né? Mas ele faz toda uma relação com isso, mostrando que, olha só, o espetáculo público mostrando quanta pólvora você tem para queimar troco de nada. Você produziu aquilo ali simplesmente para fazer. Então, no fim das contas, né, para os Estados Unidos, o Israel, o tal do domo, não entra tal míssil, sei o que, daí depois não, entrou esse míssil era de onde, qual a tecnologia, todas essas especulações ali, elas mostram, né, o poder militar e também um aviso, tanto dos Estados Unidos quanto da China, de não mexe não, que eu tenho bomba para queimar e tal, e acaba que é isso, e no fim das contas, deixa a gente aterrissando isso mais aqui, que a gente é um canal de investimentos, né, o que eu falo para vocês? Do ponto de vista moral ou de discussão de certo e errado, é muito ruim você tomar uma decisão quando a discussão disso não está nem no seu idioma, no geral, você não tem capacidade de compreender os fatos, nem os fatores aqui. O que a gente faz sempre é uma tentativa, né, de chegar mais próximo, acho que não da verdade, acho que isso não é nosso papel, até porque esse conflito diz pouco sobre o Brasil, diz pouco sobre aquilo que a gente consegue entender disso, diz pouco sobre a nossa religião, a gente não tem nem a capacidade talvez de compreender o que está acontecendo, porque é isso, se você nem nasceu numa dessas duas correntes, ou se você não entende a gravidade disso que está sendo discutido ali, né, qual que é a gravidade disso para o povo judeu que foi perseguido, sabe o quê? Qual que é a gravidade disso para o povo, né, que está ali na Palestina e depois para o Irã e para a xiitas, sunitas, você fala, cara, você nem entende que palavras são essas, evita muitas vezes fazer coro de idiota, né, que o coro de idiota é você tomar um lado sobre aquilo que você não compreende na totalidade. Tenta, se você quiser, né, dar sua opinião sobre isso, você pode tentar se aprofundar mais no tema, pode tentar ler mais, e ainda assim, será que você deveria? Né? Será que você está fazendo alguma coisa de benéfica nesse ponto? Se você conseguiu ali tomar esse lado, vai ajudar você emitir a sua opinião desse jeito? Será que você não vai simplesmente afetar pessoas que compreendem esse conflito, que estão no Brasil? Que é o que eu fiquei me perguntando, né? Será que eu dar essa opinião, os judeus que estão aqui, né? Ou os povos muçulmanos, etc., será que vai fazer sentido, né? A minha opinião para eles? Será que é disso que está precisando, um conflito da minha opinião? E aí eu fiquei pensando sobre isso muito tempo, por isso que eu decidi fazer um vídeo mais profundo assim. E do ponto de vista de investimento, gente, lamentavelmente a gente tem uma verdade inconveniente, que é, independente do conflito, você sempre tem o lado de quem se beneficia, né? Se tem arma no conflito, pode ter certeza que tem um ETF que tá louco para fazer dinheiro, tanto é que as ações já estão subindo de diversas empresas armamentícias, né? O ouro, se eclodir a guerra, vai subir. Então, não existe conflito que pare o mercado financeiro, não existe conflito onde ninguém ganhe. Se você quiser aprender, né, a cuidar do seu dinheiro, a proteger o seu capital nesse tipo de conflito, a gente vai indicar ovp.com.br aí, apesar de eu odiar o nosso nome associado a esse tipo de coisa, mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma discussão, talvez a discussão mais razoável da internet. Não estava tentando fazer a melhor. A gente se esforçou muito aqui fazer uma discussão 0,5% mais profunda. Acho que é razoável. Razoável. Não acho que estamos certo, não acho que a gente fez talvez o mais aprofundado. Deve ter gente que vai ter a capacidade talvez daqui a pouco de produzir um material melhor, mas acho que de maneira ignorante, né, que é essa, eu acho que esse é o lugar que a gente tem que se colocar diante de um conflito que não é do nosso país, que não está sendo discutido em cima da nossa religião, que não tem nem, que você não tem nem base, bagagem cultural, eu diria, né, para discutir isso. Eu acho que a gente fez talvez uma discussão que vai te ajudar, pelo menos a saber assim, então tem isso, né? Existe esse lugar, existe esse problema, existem essas perguntas, né? Porque acho que a gente fez muito mais perguntas do que deu respostas aqui. E às vezes, Raul, é importante você saber o que não fazer, né? Porque é muito fácil você falar, tá, eu vou assistir esse conteúdo agora para saber o que fazer. Acho que a dica maior que a gente dá aqui é, não faça cagada. Porque você fica querendo, agora vai eclodir uma guerra, então eu já sei, eu vou me posicionar antes, porque eu posso ganhar aqui ou ali e tal. Que é a mentalidade do trader, né, do especulador, que é exatamente tudo aquilo que a gente não acredita. Então,
com guerra, sem guerra, obviamente alguns setores vão responder mais. Se petróleo, você vai ver tudo isso ser impactado. A gente em uma semana o petróleo saiu de 65 para 76, que já deve ter passado de $80, não sei. 20% de alta. Nossa, mas era óbvio que o petróleo ia subir. Não era óbvio. Não era, que você não sabe a notícia que vai vir amanhã. Então, essa coisa da... Porque pode bloquear a venda para determinado lugar, por exemplo, e sobra petróleo no mercado. Então. É isso, como diria o Beto Guessny, né? A dúvida é o preço da pureza. Então, é legal você assumir que você não sabe. É idêntico para ter certeza. Não sabe. Então é isso. Eu não... eu admito que não sei muito sobre esse conflito, e olha que tem diversos anos, aí trabalhei muito tempo em jornal, etc., diversos anos que eu acompanho, né, e li muita coisa a respeito, assim, mas parece que quanto mais eu leio, menos sentido faz. Estava falando, né, eu li sobre os anos de conflito dos Estados Unidos, as incursões ali dentro do Iraque, e daí quando eu descobri que, primeira coisa que eu não sabia lá atrás, eu tô falando isso aí 10 anos atrás, eu nem sabia que o Iraque não era necessariamente uma unidade, um consenso, porque a gente olha para um país normalmente como um consenso. Mas, por exemplo, quando você vai olhar o Brasil, você tem diversas opiniões diferentes de brasileiros, né? Você vai ter se você pegar um brasileiro católico conservador, ali você tem uma opinião. Se você pegar pra ele explicar o que é o Brasil, exato, outra pessoa. Não, aí você pega um conservador neopentecostal, você tem uma visão já muito diferente. Daí você pega um católico não praticante, né? Aí você pega um ateu, daí você pega um cara que frequenta o candomblé ou a umbanda, e você vai perceber que o Brasil ele tá dividido em guetos ali. Só que a gente ainda tem a mesma prefeitura, o mesmo governo, a mesma estrutura aqui. Dentro do Iraque, nem isso é verdade, tá? Quem é o chefe maior de determinada região, muitas vezes tem região que as pessoas não sabem nem quem era o presidente da República. Em determinados lugares ali, você não sabia nem quem era o presidente da República, o suposto presidente da República, né? Que representava toda aquela região, porque tem famílias ali, ou protetorados, que são mais poderosos regionalmente do que a unidade federativa, que não tem exército que dê para ir lá e invadir essa região, porque são regiões que você não tem como colocar sob controle. Aí chega alguém de Cachoeira do Itapemirim e emite uma opinião no Twitter definindo quem tá certo e onde que joga bomba. Eu acho de uma arrogância... Obre, a partir daí é onde você vai investir amanhã. Eu acho de uma arrogância delirante essa ideia, né? E aí o cara já sabe onde foi colocar a bomba, e ele já sabe que empresa se beneficia desse potencial de bomba. Então é uma loucura. E eu coloco uma... Faz morning call, tem morning call. 15 minutos aí, pô, onde investir agora pra bomba que fulano de tal vai jogar? É uma loucura, isso é uma abstração. É muito fácil ser profeta do passado, né? Profeta do futuro é um pouco mais difícil. Mas o Abirá-se nem é. O passado é fácil, também não. A questão é, você tá nessa aí há 12 anos, você investe, eu acho, é isso? 12 anos, não, já tem mais, 12 anos em 2022, tem 15 anos esse ano. Então você passou por subprime americano, você passou por um monte de conflitos, você passou por, mais recentemente agora, a guerra da Ucrânia, você tá passando por essa guerra e tal. E a sua carteira, ela tá lá estável, crescendo, enfim, entregando uma rentabilidade muito maior do que qualquer benchmark que você quiser colocar, porque você nunca pensou em se orientar os investimentos a partir do que está na manchete do jornal. Eu acho que a gente tem que compreender a geopolítica para que ela não te afete. É esse o espectro. Todo o conflito geopolítico não é sobre ganhar, é sobre não perder dinheiro. É esse o ponto. Quer fazer suas considerações finais a respeito desse belíssimo programa? E o Stuart, ele é nosso professor de geopolítica lá dentro da UVP, né? Então, camaradas, estamos gravando, inclusive, mais alguns módulos que devem sair por agora, e a gente vai correlacionar esse módulo, né, no final ali, com os investimentos específicos em cada país e o que cada um tem de bom, né, os tipos de empresa. A gente tem se reunido também com as embaixadas aí do Uruguai, Argentina, o pessoal que quer dar saída fiscal. Então, tudo isso é das relações institucionais aqui da UVP, que é feito pelo Caju. Parabéns, belíssimo trabalho o senhor tem feito, senhor Caju. Muito obrigado. Lá no mercado ele não é Caju, porque não pode, Carlos Stuart, ou Stuart, tipo, e o pessoal, não, mas o pessoal fala Stuart, os amigos dele, que é a galera do trabalho. Os empresários da FIEC? Fala Stuart. O que eu gostaria de observar é o seguinte. Bom, primeiro, são duas sociedades extremamente vibrantes. A gente não pode esquecer que são pessoas. O Irã é uma civilização multimilionar.
é talvez um dos centros culturais mais vibrantes ainda hoje no Oriente Médio. Da mesma maneira, né, Israel é uma potência de inovação, é uma sociedade muito dinâmica, enfim. Então a gente não pode esquecer esse elemento. São pessoas, são famílias, são culturas diferentes. Então não existe mal ou bom. O que a gente tem que observar é exatamente isso. É que são relações muito complexas, tem aspectos internos, a política interna, tem aspectos regionais, tem toda a dinâmica da geopolítica regional, da relação entre os países regionais, tem como essas alianças globais que influem, então, nessas interações, tem a questão econômica, tem a questão geográfica. Por exemplo, o Irã está entre montanhas. Vai ser muito difícil você ver, por exemplo, uma invasão terrestre. Por quê? Porque justamente o Irã está dentro de uma panela. Outra coisa que é muito importante a gente perceber é que muitas vezes as pessoas perguntam: isso vai levar à Terceira Guerra Mundial? O que eu diria? Esse conflito, não. Não, esse não. A gente está tendo uma série de circunstâncias nas quais a gente observa que aqueles acordos multilaterais que meio que regiam e regulavam a relação entre os estados estão fragilizados. E nesse mundo caótico, a soma desses conflitos pode levar a uma Terceira Guerra Mundial? Aí sim. Então a gente tem a Ucrânia, a gente tem aqui mais a Israel e o Oriente Médio, a gente logo pode ter eventualmente a China com Taiwan, a gente pode ter Paquistão. Recentemente a gente quase teve um conflito que beirou o nuclear, que é o Paquistão e a Índia. Então, a soma desses conflitos... Na verdade, quando a gente vai olhar, se você olhar os continentes que não estão em conflitos do momento, só resta a América do Sul e a Oceania. Porque se o Lula pegar o voo agora e dar uma usada na cara do cara da Oceania, já podemos chamar de guerra mundial, porque estaríamos todos em guerra. O mais interessante que eu acho, né, o Oriente Médio é tão influente no mundo, de maneira que a gente não percebe mais, que as duas maiores religiões do planeta saíram da mesma região, né? Então, se você pegar a discussão que a gente está tendo ali, tanto o cristianismo ele tem ali como uma parte importante dele. As três, né? O judaísmo. Também, então acaba que as religiões mais importantes do mundo, todas vindas da mesma região, mas o hinduísmo não é maior que o judaísmo? Sim. Toma então. Bom, pessoal, é isso. Eu desejo que a gente não tenha mais essa notícia, né? Eu gostaria de não fazer mais nenhum programa desse gênero. Acho que seria pedir muito, mas acho que seria ótimo se a gente nunca mais tivesse que ter um programa sobre nenhum tipo de conflito. A gente espera que se resolva o conflito da melhor forma possível, que as pessoas fiquem bem, com o menor dano possível aos civis, né? Que a gente chama de pessoas. Quando eles escrevem civis no jornal, eles estão se referindo a seres humanos. Lembre sempre dessa fase, né? E um ser humano é uma perda lastimável por um conflito. Beijo pra vocês, até amanhã.